Quem aqui está acompanhando essa história de jogos, o que adolescente, criança pode jogar, como é que vai funcionar, porque tem que ter 16 anos para jogar um, 18 para jogar outro, tá uma loucura, né? Não sei por aí, mas aqui vem várias notícias. O marido me mostrou, eu não tenho Twitter, mas ele me mostrou no Twitter um monte de gente, assim, falando contrapontos, por que não deveria ser assim, por que né, fizeram tudo isso e tal. E daí eu fiquei refletindo. Aí eu fui ver a notícia. Eu até vou abrir aqui para acompanhar junto com vocês. É uma notícia que saiu na CNN que fala: Lei Felca, que é o ECA digital, proíbe LOL e outros jogos para menores no Brasil. Aqui tá dizendo que a empresa Riot Games, olha, eu não sei termos de jogos, tá? Mas vocês tenho certeza que se você sabe, você vai me entender. Anunciou grandes mudanças em jogos no Brasil para cumprir as exigências do ECA digital, conhecida popularmente como Lei Felca. A legislação entra em vigor dia 17 de março, eu estou gravando dia 20 de março, ou seja, já está em vigor, e obriga plataformas a adotarem sistemas mais rígidos, como verificação de idade e ferramentas de controle parental, que é o foco do ECA digital. E como consequência, alguns dos principais jogos da empresa terão a classificação indicativa elevada temporariamente para 18 anos no Brasil. Isso significa que menores de idade não poderão acessar esses jogos a partir de 18 de março de 2026, enquanto a empresa ajusta sistemas às novas regras. Alguns dos títulos afetados: o LoL, League of Legends, Teamfight Tactics, é assim? League of Legends Wild Rift, 2xKO e Legends of Runeterra. Enfim, esses jogos dessa empresa. Durante esse período, contas registradas como pertencentes a menores de idade ficarão bloqueadas nesses jogos. Aí ele continua falando que os jogadores com mais de 18 anos vão precisar passar por uma verificação de idade para garantir que atende ao requisito de idade mínima para os jogos. E por que ele fala que é temporariamente? Diz aqui que eles vão revisar os recursos dos jogos para que eles possam voltar às classificações anteriores, para que pessoas menores de 18 anos possam acessar. E o Valorant vai continuar acessível para jogadores entre 12 e 17 anos, mas com autorização de um responsável legal, para ter aquele controle parental que a lei fala, sabe? Aí aqui ele fala também que as contas dos menores vão ser pausadas e não apagadas, porque já dá um desespero, meu Deus, criei a conta, tenho há tantos anos, vai excluir todo o meu progresso, não é assim? Então, beleza. Essa é a notícia, eles vão ter que se adaptar às leis e tudo mais, mas para que tudo isso? Isso faz sentido? Não faz? Porque eu vejo nessas publicações do Twitter que eu mencionei, muitas pessoas falando, meu Deus, mas para votar pode votar com 16 anos, e daí para jogar tem que ser maior de 18 anos, não sei o quê. E tudo isso tem, né, gerado essas discussões. E eu queria trazer o ponto aqui do porquê que eles colocaram essas restrições. Na verdade, a classificação indicativa é do próprio jogo. Se o jogo coloca lá classificação indicativa de 10 anos, de 12, de 16, de 18, isso é o que o jogo entendeu que é indicado. Isso tem para filme, para tudo, né? Não é só para jogo. Só que agora não basta só a classificação indicativa. As empresas, elas vão precisar ter mecanismos de efetivar essa identificação da idade. Então não basta você falar, olha, a gente recomenda que só maior de 18 possa usar esse jogo, ou só maior de 16. Não, agora eles precisam ter algum mecanismo para verificar se essa pessoa realmente tem a idade, seja o reconhecimento facial, número do CPF, alguma coisa efetiva, não só dizer, tenho maior de 18? Sim, isso já não basta mais.
É isso que a lei traz. E além disso, tem a proibição, daí sim é uma proibição, de que os jogos tenham caixas de recompensas que sejam acessíveis para menores de 18 anos. Então, faz sentido essa restrição? Faz sentido tudo isso? O que tem a ver a questão de votar com 16 anos e não poder jogar porque tem a mesma idade? Eu queria trazer minha contribuição para levar aí uma opinião para você. Quando a gente fala de direito da criança e do adolescente, a gente já tem uma lei, a gente tem o ECA. Aqui a gente está falando do ECA digital, mas já tem o ECA, que é de 1990, que protege as crianças fora do ambiente digital, porque a gente não tinha ainda internet e tudo mais. Mas já tinha uma certa proteção, e lá dizia que a gente precisa de um desenvolvimento saudável, que as crianças e os adolescentes precisam de um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento integral. O que precisa ter para garantir esse desenvolvimento saudável e integral? Tá dizendo lá que a sociedade, o Estado, a família, a escola, todo mundo basicamente tem que proteger as crianças de situação de risco. Criança e nem adolescente podem estar expostas a situações de risco. Tudo isso faz parte da proteção integral da criança e do adolescente também. E no ambiente digital, embora a gente pudesse até, na minha opinião, usar essa outra lei, que é o ECA original, digamos assim, para trazer, né, para proteção dentro do ambiente digital, a gente não tinha especificamente sobre a internet. E daí essa lei surgiu para justamente trazer novos recursos para a internet, como, por exemplo, o controle parental, que vai ter lá no Valorant, que os pais precisam autorizar o responsável legal e acompanhar e tudo mais. Então, o fundamento dessa restrição de idade, o fundamento de ter um controle parental, de não ter as caixas de surpresa lá, é para proteção e desenvolvimento saudável e integral da criança e do adolescente. É para que o adolescente não seja exposto a risco, por exemplo, desafios inadequados, que ele não seja estimulado àquele comportamento compulsivo, que daí desencadeia uma ansiedade, para que não converse com pessoas não tão legais assim, porque a gente sabe que não é todo mundo, né, que vai conversar com pessoas não muito legais, mas quando a gente olha as notícias, da onde que surgem essas conversas, essa adultização que foi tão falada, surge nesses lugares, não necessariamente em jogos, mas em outras redes sociais, surge no ambiente digital, normalmente. Então é para isso, é para controle, para desenvolvimento saudável. Aí o que o jogo vai fazer? Ele vai adequar o jogo dele para que não seja prejudicial para os adolescentes que já usavam, para que eles possam voltar a usar. Mas com certeza vai ter que ter alguma mudança que se torne apropriado para o adolescente. Tá aí para votar, meu Deus, posso votar com 16, mas aí é outro fundamento. Aí você está falando sobre o adolescente ser responsável, você está ensinando a exercer cidadania, tanto que não é obrigatório, né? É facultativo. Então, o fundamento ali é para gerar uma certa consciência do nosso exercício como cidadãos brasileiros. Até nas escolas, existem algumas oficinas, algumas coisas assim, não em todas as escolas, mas em algumas, para falar sobre esse aspecto, né, da votação, desse aspecto político, como é importante saber escolher quem você vai votar, tudo mais, porque uma hora ou outra eles vão ser obrigados a fazer isso. Então o fundamento é diferente. Mas ele é responsável para votar e não é responsável para jogar? Mas de novo, os fundamentos são diferentes. Qual que é o risco que um adolescente de 16 anos vai ter indo votar? Dele escolher errado o representante. Mas não é um risco para ele. Ele pode escolher errado. E o errado depende da visão de cada um, né? Da opinião de cada um. Então, ele vai tomar uma decisão errada na votação. Mas isso não vai gerar necessariamente, diretamente, uma consequência negativa para ele, não vai afetar ele negativamente no seu desenvolvimento. Enquanto que um jogo pode trazer isso. Um jogo que não é muito adequado para a sua idade, que traz coisas que não são muito legais para a sua idade, que não são vistas como benéficas
ou até são vistas como prejudiciais para o seu desenvolvimento, aí vai afetar diretamente a sua vida, seu desenvolvimento, a sua proteção. Não é uma questão de, poxa, eu sou responsável por jogar, eu tenho 16 anos, eu jogo com responsabilidade. Mas, embora você possa jogar com responsabilidade, você pode estar exposto a situações de risco, pode estar exposto a conteúdos que vão te gerar ansiedade, vão te gerar, por exemplo, até nas redes sociais, aquela comparação e todas aquelas coisas que a gente sabe que não são legais nem para adultos, na verdade, né? Quem dirá para uma criança, para um adolescente? E lógico que todo mundo quer jogar, os adolescentes querem jogar, e eu acho válido eles ficarem chateados, né, por não conseguirem mais jogar os jogos que eles tinham aquelas contas e tudo mais. Mas pensa nisso como uma oportunidade para que os jogos consigam olhar para esses adolescentes que adoram os jogos e que são fãs, para que eles desenvolvam alguma coisa que seja bom para eles, que não seja prejudicial para o desenvolvimento deles. Eu acho que esse é o melhor caminho, né? A gente sempre tem que estar em ambientes que não nos prejudiquem. Então, isso vai fazer com que os jogos vão correr atrás para trazer ambientes digitais menos prejudiciais ou até mesmo benéficos, que estimulem coisas boas e não coisas ruins, como já falei, comportamento compulsivo, situações de risco com outras pessoas, incentivo à adultização e até mesmo gerando situações de ansiedade, enfim. Bom, espero que eu possa ter contribuído para você que tem pensado sobre isso, sobre esse tema. E se te fez refletir, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm pensado sobre isso. Estamos todos aqui no mesmo barco conversando sobre isso. E muito obrigada por chegar até aqui. Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau!